Fala pessoal, aqui é o Paulo Eduardo Pichichensli. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre hematopoese. Nosso roteiro: conceito, início, tecido mieloide, tipos de medula óssea e o corpo da nossa conversa, a sequência da hematopoese. Hematopoese é um processo contínuo e regulado de síntese, ou seja, de formação, desenvolvimento, diferenciação e maturação dos elementos figurados do sangue, como nós vimos, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Hemato vem do grego, sangue, poese do grego também, fazer. A hematopoese divide-se em leucopoese, síntese de leucócitos, eritropoese, síntese de eritrócitos, trombopoese, síntese de plaquetas. Ela se inicia no embrião e continua ao longo da vida. Do ponto de vista temporal, a hematopoese é dividida em dois períodos, um período embrionário fetal e um período pós-natal. O nosso período embrionário ele tem três fases. A primeira fase, onde o protagonismo da formação de células sanguíneas dos elementos figurados se dá no saco vitelínico até a sexta semana. Uma fase dita hepática, após a sexta semana, onde o fígado, o baço, o timo e nódulos linfáticos, elas produzem os elementos figurados do sangue. Essa produção diminui gradativamente até 2 semanas de vida pós-natal. E uma terceira fase desse período embrionário é a fase mieloide. Veja, na metade da segunda, na metade da vida fetal, vai ocorrendo a ossificação progressiva do esqueleto. Vejam aqui, ó. E vai se formando então o canal medular. Esse canal medular que é preenchido por um tecido mieloide. A hematopoese mieloide vai então tornando-se progressivamente a protagonista, sendo que no período pós-natal, a hematopoese ela é exclusivamente medular, mieloide, feita na medula óssea. O nosso tecido mieloide, que é sinônimo de tecido hematopoético, ele tem uma conformação muito interessante. Na realidade, a medula óssea é um tecido esponjoso que ocupa esse canal aqui, ó, esse canal medular, e também ocupa essas cavidades aqui, ó, essas cavidades nos ossos esponjosos. E esse tecido mieloide, ele é caracterizado por uma matriz formada por fibras reticulares. Essas fibras reticulares, elas derivam da polimerização do colágeno tipo 3. E elas são sintetizadas por fibroblastos diferenciados, as células reticulares. E as células que compõem o tecido mieloide são as células hematopoéticas, células mesenquimais, fibroblastos, células reticulares, células adiposas, macrófagos, plasmócitos, mastócitos. Beleza? Um detalhe em que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma diferença entre o tecido mieloide e o tecido linfóide. A medula óssea é um tecido mieloide. É um tecido mieloide. Já linfonodo baço, por exemplo, é um tecido linfóide. E qual que é a diferença? A matriz é a mesma. A matriz é exatamente a mesma. A diferença são as células. Aqui nós temos as células hematopoéticas. No tecido linfóide, nós temos, sobretudo, os linfócitos e sua progênie. Beleza? Nós temos dois tipos de medula óssea. Uma medula óssea dita vermelha e uma medula óssea dita amarela. A medula óssea vermelha, também chamada hematogênica, hematógena, alguns chamam de medula óssea ativa, porque é a medula óssea que produz os elementos figurados do sangue. E ela apresenta vários seios sinusoides sanguíneos, que são cavidades sanguíneas dilatadas, revestidas pelas células endoteliais. E elas são ricas em eritrócitos, daí o nome medula óssea vermelha. Essa riqueza de eritrócitos confere essa cor avermelhada, né? Até cerca de 5 anos, todos os ossos têm medula óssea vermelha, ou seja, todos os ossos produzem os elementos figurados do sangue.
Na medula óssea vermelha, cerca de 25% das células em desenvolvimento são eritrócitos, ao passo que 75% são destinadas a se tornarem leucócitos. A gente podia fazer uma brincadeira baseado nisso e chamar a medula óssea branca, né? Porque a maior parte das células, 75%, são destinadas a se tornarem leucócitos. E por que isso? Porque o tempo de vida dos leucócitos é bem mais curto do que os eritrócitos. Os leucócitos devem ser substituídos muito mais frequentemente. Por exemplo, os neutrófilos têm uma meia-vida de 6 horas e o corpo precisa produzir mais de 100 milhões de neutrófilos a cada dia, a fim de substituir os que morrem. Já os eritrócitos têm uma vida que é em torno de 120 dias na circulação. A medula óssea vermelha, ela, à medida que a gente vai envelhecendo, ela não vai ocorrendo em todos os ossos. Na realidade, no adulto, apenas alguns ossos continuam exercendo essa função hematopoética. Ossos chatos do esqueleto central, como aqui no crânio, nos corpos vertebrais, no gradil costal no externo, na pelve e nas partes proximais do fêmur e do húmero. À medida que que a gente vai envelhecendo, há uma substituição dessa medula óssea vermelha por um tecido gorduroso. Por isso, amarelo, a gordura tem uma cor amarela. E do ponto de vista hematopoético, essa é uma região inativa, mas que pode se ativar. Quer dizer, essa medula óssea amarela, em casos de necessidade maior, um quadro, por exemplo, anemias mais importantes, pode voltar a ser hematogênica. Além disso, existe uma situação chamada hematopoese extramedular, ou seja, metaplasia mieloide, que é o reaparecimento de tecido mieloide fora da medula óssea vermelha, por exemplo, no fígado, no baço, em algumas situações. Pois bem, as células do sangue são constantemente renovadas pela proliferação mitótica de células localizadas nos órgãos hematopoéticos e hemocitopoéticos, beleza? Mas isso é muito interessante. A partir de uma única célula-tronco, a chamada célula-tronco hematopoética pluripotente. Pluripotente, aqui é um R. Passou um A. Pluripotente. A partir de uma única célula-tronco, a célula-tronco hematopoética pluripotente. Então, uma única célula-tronco hematopoética pluripotente vai originar as células formadoras de colônia, que são as células progenitoras multipotentes, que vão originar as células precursoras, a partir do qual então se originam as células maduras que ficam no sangue, nos tecidos. Até aqui tudo bem? Vamos lá? Pois bem. Aqui nós temos então a nossa célula-tronco hematopoética pluripotente. Tudo na medula óssea. Aqui em azul, o que ocorre na medula óssea. De cara, essa célula-tronco hematopoética pluripotente, a gente observa que ela origina dois tipos de células, quer dizer, duas linhagens. O que significa CFU? CFU é Colony Forming United, ou seja, unidades formadoras de colônia. Unidades formadoras de colônia, CFU, UFC, CFU, são sinônimos. Então, a nossa célula-tronco hematopoética pluripotente, ainda na medula, veja, ela origina duas linhagens, uma linhagem linfóide e outra linhagem mieloide. Beleza? Essa célula e essa célula. Fechou? Vamos estudar agora um pouquinho da linhagem linfóide. Então, nós temos a nossa célula formadora de colônia linfóide, que vai originar a célula B e vai originar a célula T e uma outra célula, um outro linfócito que se chama linfócito NK. Então, são todos linfócitos. Na linhagem linfóide vão se originar os linfócitos. Beleza? Aqui nós observamos o que acontece na medula óssea. Na linhagem B, a célula Neve nós vamos estudar mais tarde, mas são os linfócitos que, do ponto de vista imunológico, estão maduros, mas eles ainda não foram apresentados ao antígeno externo, não foram apresentados. Então, no caso da linhagem B, o linfócito B, ele sai da medula óssea
do ponto de vista imunológico maduro, ou seja, uma célula naive, que vai então, num órgão linfático secundário, ele vai ser apresentado um antígeno e vai iniciar o desencadeamento para formar a sede do linfócito B. Já no caso do linfócito T, vocês observem que o linfócito T ele sai da medula óssea, ainda ele não está, do ponto de vista imunológico, maduro. Essa maturação dele vai ocorrer no timo, onde daí então ele vai ficar imunologicamente maduro. Daí ele vai migrar para um órgão linfático secundário, quando ele vai ser apresentado para um antígeno externo, e ele vai então iniciar a sequência que vai originar as células maduras do linfócito T de tatu, beleza? Então olha só. No sangue, na linfa, nos órgãos linfóticos, o nosso linfócito essa linhagem vai dar origem ao linfócito B, que pode originar o plasmócito e a célula B de memória. Essa linhagem vai originar o linfócito T, que vai originar os linfócitos T efetores, T helper ou citotóxico, e o linfócito T de memória. Então, os linfócitos T e B são as únicas células da resposta imune adaptativa. E nós temos aqui, também dentro da medula óssea, na linhagem que iria produzir o linfócito T de tatu, existe uma célula progenitora que vai originar a nossa célula, o linfócito NK, Natural Killer, célula ou linfócito assassino. Um detalhe interessante é que este linfócito ele é responsável pela resposta imune inata e não adaptativa. Certo? Então, a linhagem linfóide, uma célula tronco hematopoética pluripotente, origina como células progenitoras multipotentes, células formadoras de colônia. É uma linhagem que vai desencadear a formação do linfócito B, uma linhagem que vai originar o linfócito T e uma linhagem que vai originar os linfócitos Natural Killer. Aqui nós temos as células precursoras, que são os blastos, né? Células se chamam precursoras. Então aqui são as células tronco hematopoética pluripotente, aqui nessa região. As células progenitoras multipotentes, células formadoras de colônias. Os blastos, que são as células precursoras. E aqui nós temos as nossas células maduras. Todas as células nós vamos ver essa sequência a partir de agora. Tá bom, pessoal? Linfocitose é o aumento do número de linfócitos. É muito frequente a linfocitose associada às infecções virais, por exemplo, a nossa mononucleose infecciosa. Linfopenia é a diminuição do número de linfócitos. Nesse momento, nós não podemos deixar de esquecer do Covid-19. A linfopenia é um sinal do hemograma que lembra muito uma infecção viral pelo Covid-19. Pois bem, agora nós vamos falar da nossa linhagem mieloide. Nós vimos aqui a linhagem linfóide, a célula tronco hematopoética pluripotente, tem como forma as células formadoras de colônia da linhagem linfóide, que originam então os blastos, células precursoras, e as células maduras, que são os linfócitos B de bola, T de tatu e Natural Killer. Em relação à nossa linhagem mieloide, a nossa célula tronco hematopoética pluripotente origina nas células progenitoras multipotentes, as células formadoras de colônia. Aqui a linhagem essa display de baixo origina essas células formadoras de colônia. Vamos lá. Nós temos uma célula formadora de colônia de megacariócitos. Então, como célula precursora, são os blastos, forma-se um megacarioblasto, que origina o megacariócito, né, conhecido como célula-mãe gigante. Esse megacariócito, aqui a gente vê representado aqui, ó, o nosso megacariócito, essa célula enorme, que emite esses seus ramos que penetram dentro dos vasos, tá vendo? Ó? E esses ramos, eles vão se fragmentando.
eles soltam fragmentos. Estes fragmentos que são soltos, que vão circular no sangue, a estes fragmentos dá-se o nome, então, de plaquetas. Então, nós temos no sangue, esses fragmentos são as plaquetas, elemento figurado. Nós vemos que as plaquetas são muito pequenininhas. Na realidade, as plaquetas não são células, são fragmentos de células, não tem núcleo, são bem pequenininhas. Aqui a gente compara o tamanho com, por exemplo, aqui no nosso desenho com a hemácia. Elas têm algumas funções importantes. Não podemos nunca esquecer do tampão plaquetário, ou seja, da ação hemostática, da hemostasia, formar o tampão primário, plaquetas. Elas são muito importantes na resposta imune. Elas liberam muitas citocinas fundamentais na resposta imune e fundamentais para a nossa reparação tecidual. Elas duram no sangue aproximadamente uns 10 dias. Trombocitopenia é o nome que se dá à diminuição do número de plaquetas, que podem ocorrer pela diminuição da produção ou por um aumento da remoção. Lembrar da trombopoetina, que é uma glicoproteína que atua como citocina aqui na célula formadora de colônia dos megacariócitos. Ela é produzida principalmente no fígado, mas também produzida no rim. Aqui nós temos então agora as nossas células formadoras de colônia da linhagem eritrocitária. As células precursoras são os blastos, o pró-eritroblasto, o eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático. Tudo em azul é medula óssea. Sai da medula óssea o reticulócito. Na realidade, vocês percebam que o reticulócito ele não tem núcleo. Vocês percebem aqui, ó? Ele não tem núcleo. Essa célula é a célula que sai da medula óssea e vai para o sangue. Em 1, 2 dias ela já fica totalmente madura, sendo então esse eritrócito adulto com a sua função de transporte de hemoglobina. Não podemos esquecer outras funções, ela tem anidrase carbônica, enfim. Mas a grande função, não há dúvida da hemácia, é o transporte de hemoglobina, transporte de oxigênio. Aqui existe um hormônio que se chama eritropoetina. Eu falei hormônio, né? Na realidade não é hormônio, é uma citocina. É que alguns livros falam em hormônio. Como nós vimos, a eritropoetina, que atua aqui ao nível das células formadoras de colônia eritrocitárias, ela é produzida primordialmente no rim, 90%. Os 10% são produzidas no fígado. Nós conversamos isso no passado. O grande estímulo da produção da eritropoetina é a hipóxia. Com a hipóxia, você aumenta a produção da eritropoetina, que aumenta a eritropoese, a formação de hemácias. As hemácias duram no sangue aproximadamente 120 dias. São células que perderam seu núcleo, têm esse aspecto bicôncavo, e como eu falei para vocês, a grande função dela é o transporte de hemoglobina. Em relação aos leucócitos, são as células primárias responsáveis pela resposta imune. São transportados para áreas de infecção e inflamação, promovendo a defesa rápida e potente contra agentes infecciosos. A maioria dos leucócitos circula no sangue, podendo funcionar extravascularmente. Nós podemos dividir os leucócitos nos fagócitos, neutrófilos, monócitos. Lembrando que os monócitos, quando vão para o tecido, se diferenciam em macrófagos. Então, esses leucócitos fagócitos, eles englobam e ingerem seus alvos por fagocitose. Existem os leucócitos citotóxicos, eosinófilos, e o linfócito, no caso aqui, o nosso linfócito T citotóxico, que destrói as células que eles atacam.
E existem um termo que vocês vão ouvir falar muito, que são as células apresentadoras de antígeno, as APCs, Antigen Presenting Cells. Essas células, eu repito, vocês vão ouvir falar muito, várias vezes eu vou citar aqui nas nossas conversas. Elas têm uma função que é exibir fragmentos das proteínas antigênicas, das proteínas estranhas, na sua superfície celular. Neste momento, vamos ficar só nessa frase. E quais são as 3 APCs? Macrófago, célula dendrítica e o nosso linfócito P de bola, que pode ter essa função. Já vamos lembrar da APC, vamos lembrar nas meninas superpoderosas. Então, os APCs são as meninas superpoderosas, são macrófago, célula dendrítica e o linfócito B de bolas. Meninas superpoderosas. Beleza, pessoal? Os leucócitos granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos e os agranulócitos, monócitos e linfócitos. Todos têm grânulos. Tem grânulos primários, que são os azirófilos inespecíficos. Já os nossos leucócitos granulócitos têm esses grânulos ditos secundários ou específicos. Nos primários, basicamente, são lisossomas que têm proteínas e peptídeos destinados à digestão e morte do micro-organismo. Nos grânulos secundários, além deles terem isso, eles têm componentes para reposição de membrana e auxiliam na proteção da célula contra agentes oxidantes. Então essa é a grande diferença. Os granulócitos, leucócitos granulócitos, têm grânulos secundários. Um detalhe interessante, por que o nome deles é neutrófilo, eosinófilo e basófilo? Pelo corante. Os basófilos coram com corante básico. Por isso, basófilos ficam mais azulados. Os eosinófilos coram com corante ácido, que é usina, por isso eosinófilo. E os neutrófilos coram com corante neutro, por isso neutrófilo. Beleza? Vamos então falar um pouquinho dos nossos monócitos. Então nós temos a célula tronco hematopoética pluripotente, origina 2 linhagens, uma linhagem linfóide, nós já conversamos, origina daí uma linhagem mieloide. Conversamos já dos eritrócitos e das plaquetas. E agora nós vamos conversar dos monócitos. As células precursoras são os blastos, então monoblastos, monócito, vai para o sangue. No sangue nós temos o monócito, célula madura monócito. 1 a 6% de todos os leucócitos. Monocitose, ou seja, aumento de monócitos, pode indicar doença hematológica, infecção por algumas bactérias parasitas, doença autoimune. A monocitopenia, ou seja, a diminuição, pode ocorrer com o uso de corticoides. Pode, né? São os maiores leucócitos circulantes. Eles fazem parte do sistema mononuclear fagocitário. Veja, os nossos monócitos, eles estão circulando no sangue, numa boa, beleza? Eles circulam mais ou menos do momento em que eles saem da medula óssea, eles circulam por mais ou menos umas 8 horas, até que eles fazem o quê? Até que eles entram aqui no interstício, no tecido, olha lá. Ele entrou no interstício, ele vai para o tecido, ele sai do sangue. No interstício, o monócito, então, ele se diferencia no macrófago. Então, o macrófago é o monócito que saiu do sangue. E qual que é a função do macrófago? Ele faz parte do sistema mononuclear fagocitário, a função dele é fagocitar. Ele fagocita. Então, o macrófago no fígado pode ser chamado de célula de Kupffer. O macrófago no cérebro, de micróglia. O macrófago no tecido conjuntivo, de osteócitos. No osso, de osteoclastos. Ele tem vários nomes.
Beleza, pessoal? Sistema mononuclear fagocitário. Então vamos lá. Nós já falamos então das plaquetas, dos eritrócitos, dos monócitos e agora nós vamos falar dos nossos neutrófilos. Essa sequência mieloblasto, promielócito, mielócito e metamielócito, ou seja, das células precursoras dos blastos, ela é idêntica tanto para os neutrófilos, quanto para os eosinófilos, quanto para os basófilos. Essa sequência é idêntica. Nos neutrófilos, eles têm uma célula aqui, ó, que se chama bastonete, porque ele tem esse aspecto de bastão no núcleo. Então, o bastonete. O bastonete, ele acaba saindo no sangue, tá bom? E vai se maturar no neutrófilo. O neutrófilo maduro pode ser chamado de segmentado, porque ele tem vários segmentos nucleares, tá vendo? Então, o neutrófilo maduro pode ser chamado de neutrófilo segmentado ou só segmentado. Os neutrófilos são indiscutivelmente os leucócitos mais abundantes no sangue, 50% a 70%. Eles vivem, né, tem um tempo de vida de horas, podendo ficar até 4 dias no tecido conjuntivo ainda ativos. A função deles é a fagocitose. Eles constituem a primeira linha de defesa celular do organismo, fagocitando, digerindo bactérias, fungos, além deles liberarem várias citocinas, quimiocinas, inclusive citocinas que causam febre, ó, pirogênicas. Neutrofilia significa o aumento dos neutrófilos. Por exemplo, uma infecção bacteriana. Neutropenia, a diminuição. Pode estar associada à infecção viral, uso prolongado de medicações. E o que é a secreção purulenta? Pus, já ouviram falar? Pus, secreção purulenta. Então, olha só esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é eu fazendo uma punção e vocês vão ver esse líquido aqui, olha aqui, ó. Opa! Esse líquido aqui, ó. É a secreção purulenta, saindo, são abscessos. Então, o pus, secreção purulenta, é uma substância espessa, geralmente amarelada, aqui foi bem amarelada, pode ser esverdeada, né? Que corresponde ao quê? A uma coleção de fagócitos, neutrófilos e macrófagos vivos e mortos, junto com um líquido tecidual, fragmentos de células e outros compostos remanescentes. Isso é uma secreção purulenta ou pus, que são neutrófilos, macrófagos mortos, fragmentos de células e componentes e outros componentes remanescentes. Isso é secreção purulenta, beleza? Isso aqui, pessoal, prestem muita atenção. Neutrofilia com desvio à esquerda. O que isso significa? Veja, o que significa desvio à esquerda? Normalmente, a gente observa num gráfico, né, que as células mais jovens ficam à esquerda. Ó, mieloblasto, no lado esquerdo aqui, daí promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete e o neutrófilo segmentado. Geralmente é lido dessa forma. A pessoa no laboratório lê assim. Então, à esquerda ficam as células mais jovens e à direita as células mais maduras. Então, a neutrofilia com desvio à esquerda é um jargão utilizado quando da presença de maior quantidade de bastonetes e os células mais jovens ainda da série granulocítica no sangue. Não é normal você encontrar muitas dessas células jovens no sangue. Quando você encontra essas células jovens no sangue, indica provavelmente uma infecção bacteriana aguda. Bastonetes você normalmente encontra de 0 a 3% no sangue. Então, se você faz lá um hemograma e encontra uma quantidade muito maior de bastonetes,
Isso lembra muito uma neutrofilia com desvio esquerdo, ou seja, com aumento muito de células jovens, lembra muito uma infecção bacteriana aguda, uma neutrofilia com desvio à esquerda. Lembrem bem disso. Os eosinófilos, como eu falei para vocês, as células precursoras aos blastos, igualzinho os neutrófilos, já vou adiantar que os basófilos é a mesma coisa. As células maduras dessa linhagem aqui são os eosinófilos. Eles duram no sangue 6 a 12 horas. São os menos numerosos, eles 1 a 3%. Normalmente presentes nos tecidos, especialmente nessas regiões aqui, ó, nas mucosas do trato gastrointestinal, trato geniturinário e na mucosa respiratória. Isso é muito importante. Eles possuem receptores de membrana para complemento, para IgE, para IgA e para IgG. Eles não são capazes de fagocitar grandes parasitos. Na realidade, eles funcionam liberando suas substâncias. Eles liberam suas substâncias e vão funcionando como se fossem mísseis que eles liberam para destruir parasitos maiores, vermes, protozoários. A eosinofilia, ela ocorre, quando ocorre, você sempre tem que pensar numa alergia ou numa parasitose. Então você faz um hemograma e vem com eosinofilia, você tem que pensar em duas situações, ou o indivíduo tem uma alergia ou uma parasitose na imensa maioria das vezes. Então uma eosinofilia, lembra isso. Os basófilos, células precursoras igual aos outros dois, aos eosinófilos e os neutrófilos, e nessa linhagem, a célula madura são os basófilos. Menos de 2% no sangue, vivem de 1 a 2 dias no sangue e daí migram para o tecido. Contém receptores de membrana para IgE também, como nós já vimos, os eosinófilos tinham, já vou adiantar que os mastócitos também. Né? Eles são células muito semelhantes aos mastócitos. Muitos dizem, alguns livros ainda dizem, que chama os basófilos das células sanguíneas os mastócitos das células teciduais, como ocorre nos monócitos e macrófagos. Mas hoje a maioria da literatura observa que os basófilos e os mastócitos têm origem semelhante, mas cada um tem a sua origem diferente, não é a mesma célula. Né? Eles possuem bastante grânulos e aqui lembrar muito dos grânulos de histamina, grande vaso dilatadora. A basofilia, assim como a eosinofilia, lembra muito alergia e parasitose. Quase terminando, muita atenção agora, eu vou falar de duas células, que são as células dendríticas e os mastócitos, né? Até aqui a gente falou de células sanguíneas, mas eu preciso falar de duas outras células que têm origem na medula óssea, vão para o sangue e rapidamente elas saem do sangue e se alojam num tecido extrasanguíneo. Como eu falei para vocês, as células dendríticas e os mastócitos. A célula dendrítica, você observa que ela se origina, provavelmente, ela se origina aqui, ó, dessa divisão aqui, ó, das células que vão originar a linhagem monocítica. As células dendríticas não são comumente encontradas no sangue e, por isso, são frequentemente excluídas da disfunção dos leucócitos no sangue. Elas compõem as nossas meninas superpoderosas, lembram? Quem são as meninas superpoderosas? As células dendríticas, que são consideradas as verdadeiras APCs, são as APCs profissionais, os macrófagos e um tipo de linfócito B. O que a APC faz? Ela pega o antígeno, digere o antígeno e apresenta para um linfócito T, sempre para um linfócito T, um fragmento desse antígeno. É isso que a APC faz. São células apresentadoras de antígeno, sempre, exclusivamente, para um linfócito T. Então, ela digere o antígeno e apresenta
no que nós vamos falar pela primeira vez agora, no MHC, um fragmento do antígeno que vai ser lido pelo linfócito T, T de tatu. Beleza, pessoal? Então lembre, APC, as nossas meninas superpoderosas, as células apresentadoras de antígeno. Macrófago, as células dendríticas, que são consideradas as APCs profissionais, e o linfócito B. Nosso mastócito. Ele tem uma origem em comum com o basófilo. Isso é o que a literatura atual conceitua. Essa célula vai para o sangue e logo vai para o tecido. Nosso mastócito tem uma forte relação com alergia. Elas não são células sanguíneas, os mastócitos. Elas passam pelo sangue rapidinho e vão para o tecido. A membrana plasmática, tanto dos basófilos quanto dos mastócitos, nós já vimos dos eosinófilos também, elas têm receptores para imunoglobulina, principalmente a IgE. A IgE. Então, quando você tem esse receptor, a IgE vem e acopla aqui. E fica aqui. Quando essa IgE é ativada por um antígeno, esses grânulos são abertos, ou seja, ocorre a degranulação. Beleza, pessoal? Então, nós conversamos nessa nossa aula sobre hematopoese. O conceito é a síntese de elementos figurados. Ela tem um início na vida embrionária e fica por toda a vida. Ela é dividida em dois períodos, uma fase embrionária e a fase pós-natal na medula óssea. O tecido mieloide é o tecido hematopoético, onde tem as células hematopoéticas e as fibras reticulares. Nós temos a medula óssea vermelha, a medula óssea amarela, essa não é ativa. E a nossa sequência, uma célula tronco hematopoética pluripotente, as células progenitoras multipotentes, células formadoras de colônia, as células precursoras que vão originar então as nossas células maduras. Um abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado. Hein?